Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Andreia Pérez. Já não é Andreia Pérez Kundalini, é só Andreia Pérez. E este vídeo tem o propósito de responder algumas perguntas bem pertinentes que eu recebi vossas. Portanto, é aqui uma compilação de várias questões que eu fui guardando aqui ao longo dos últimos dias e que achei que podia aproveitá-la para responder aqui em vídeo de uma forma mais profunda, sem tanta pressa, porque nos stories aquilo tem 1 minuto e uma pessoa está sempre à pressa a tentar explicar tudo. E também, quem tiver de facto vontade de conhecer um pouco mais das minhas perspectivas sobre vários temas, não é? da nossa vida, pode vir aqui. Então eu quero começar pela primeira questão que me fizeram recentemente, que é: o que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus, não é? Porque muitas pessoas pensam que eu sou católica, às vezes perguntam-me se eu sou evangélica, se eu sou protestante, se o que é que eu sou. E honestamente, eu não sei. Eu não me interessa colocar rótulos àquilo que eu sou. Católica, eu sei que não sou, porque obviamente não, porque eu vejo também benefícios no catolicismo, mas eu não sigo a Igreja Católica, eu não reconheço a autoridade da Igreja Católica. Eu sigo isto. Eu sigo a palavra de Deus. Eu sigo Cristo. E muitas pessoas confundem seguir a Cristo, seguir a Jesus, como isso ser uma religião. E não é. Não é necessariamente uma religião, porque o que eu sigo é a palavra de Deus que Ele nos deixou. E isto é seguir a Jesus. Como é que nós podemos seguir a Jesus? Seguir a Jesus, em primeiro de tudo, nós temos que conhecer a palavra de Deus, que está aqui. A palavra que Ele nos deixou, que é verdadeira. Não vou adentrar nas questões de foi corrompida, etc. Já falei nisso noutros vídeos, portanto, eu sei no meu coração que a Bíblia é verdadeira e para quem tiver essa receptividade de aceitar a Bíblia, é começar por aqui, porque não dá para nós seguirmos Jesus sem conhecer quem Ele é. Sem conhecer a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? As 3 faces de Deus. Então, nós temos primeiro que o conhecer. E isto é um livro que está vivo, então quando nós estamos a ler este livro e nós vamos com uma postura de humildade e de receptividade, o que acontece é que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E muitas vezes as pessoas dizem: Andreia, a Bíblia é entediante, tem palavras muito complicadas, usa parábolas, é complicado de entender. Mas o que acontece é que, à medida que nós vamos lendo e que nos entregamos, e mesmo que na altura nós achemos que não nos está a fazer nada, o Espírito Santo está a atuar cada vez mais em nós. E ele começa este caminho de purificação e santificação. E sem nos apercebermos, nós vamos nos moldando. Nós vamos tendo novos pensamentos. Nós começamos a ter novas perspectivas perante a vida. Temos impulsos para agir de outra forma. Portanto, este é um livro vivo e o Espírito Santo atua através deste livro também. Então este é o primeiro passo. Conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo. Conhecer muito bem quem foi Jesus no Novo Testamento. Perceber o que é que Ele veio cá fazer por nós. O imenso sacrifício que Ele fez por nós, que foi morrer pelos nossos pecados. E sem perceber bem essa parte, torna-se difícil de perceber e aceitar a imensidão que Jesus é. Mas depois disso feito, depois disso compreendido, e que é um processo e não precisamos ter pressa para ele, porque Deus encontra-nos sempre exatamente onde nós estamos. Depois disso, viver os valores de Jesus é precisamente aplicar na vida o que está aqui no livro. Ou seja, imaginem, vou-vos dar um exemplo prático daquilo que é uma vivência da minha vida. Eu, pessoalmente, se alguém me... O meu instinto natural, quando alguém me ataca e me julga, é dar de volta, não é? Olho por olho, dente por dentro. Nós somos desenhados dessa forma. Ninguém gosta de receber críticas, muito mais críticas infundadas, críticas vindas de um julgamento sem sentido, em que nós sentimos de alguma forma que estamos a ser injustiçados. Então, o meu primeiro impulso é responder com luta. Esse é o nosso primeiro impulso, não é? Nós somos humanos e nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus. Mas, porque eu tenho um compromisso com os ensinamentos de Jesus e porque eu me comprometi a ser obediente e porque eu dei a minha vida a Ele e eu permito que Ele atue na minha vida, eu não vou responder olho por olho, dente por dente. Às vezes é fácil, outras vezes é difícil.
Outras vezes eu tenho mesmo que... Eu tenho consciência que eu tenho que esperar para responder ao insulto ou simplesmente não responder, que muitas vezes é a parte mais difícil. Não responder é simplesmente ignorar e deixar que as pessoas pensem aquilo que pensarem, porque eu sei quem sou e eu não preciso de justificar. Quer seja fácil, quer seja difícil, nós temos que manter este compromisso de eu vivo pelos valores de Jesus e eu não vou fazer, apesar do normal ser toda a gente sair ali na luta e trocar bocas, não é, nas redes sociais, comentários, etc., eu não vou fazer isso. Eu não vou seguir esse caminho. Eu vou dar a outra face. Posso dizer que para aí 80% das vezes eu sou bem-sucedida, 20% das vezes eu não sou bem-sucedida. Porque eu sou humana e eu tenho falhas e eu não sou perfeita. E ninguém pode esperar que eu seja perfeita. Porque eu sou, sim, cristã e eu sigo a Cristo, mas eu não sou perfeita e nem os apóstolos foram perfeitos. Paulo diz-nos aqui nas Escrituras que ele mesmo sabia o que era o bem e escolhia fazer o mal. Ele queria fazer o bem e por alguma obra misteriosa, que é o pecado que vive em nós, ele acabava por fazer o mal. Então nem os apóstolos conseguiram esse nível de perfeição que Jesus tinha. Portanto, nós não podemos pedir isso de nós, nem pedir isso dos outros, porque nós sabemos que nós somos humanos. Mas o que nós temos que fazer é sempre perceber o que é o certo e o que é o errado. E a palavra de Deus e viver pelos ensinamentos de Jesus é precisamente nós termos esta bússola muito cravada no nosso coração. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Então, podem vir com todos os argumentos, como eu já falei num outro vídeo, os argumentos podem ser muito bons. A pessoa pode até ter uma dádiva para a argumentação, para discursar, para convencer as pessoas, não é? No entanto, se eu sei o que é certo e a pessoa, por melhor argumentos que tenha, está a dizer aquilo que é errado, eu não vou cair só porque ela tem bons argumentos, não é? Eu não vou no marketing dela. Porque nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. E isso dá-nos um direcionamento muito forte na vida. E nós não somos enganados facilmente. E também, se nós cumprirmos aquilo que é ensinado aqui, não significa que nós não vamos sofrer, porque sofrer é garantido nesta vida. Mas nós vamos chegar a bom porto. E vamos ter obstáculos pelo meio, mas nós vamos chegar a um bom porto e nós vamos nos transformar em pessoas maduras, sábias, bondosas e o mais próximo de Jesus, não é? Que consigamos como seres humanos. Próxima questão, aqui, o que é que eu penso sobre a nova era dourada? Esta pergunta é muito interessante porque quando eu estava no New Age, eu falava muito da nova era dourada, não é? New Golden Age e a nova era de ouro. E é tão interessante perceber que tudo isso não tem qualquer peso, porque é uma coisa que vocês têm que perceber, se quiserem perceber, que existe a doutrina certa, que é a palavra de Deus. Essa é a real. E depois existe tudo aquilo que é contrafeito, que tenta se aproximar da palavra de Deus, mas distorce, que é o New Age, distorce para nos colocar como pequenos deuses. E para nós nos rebelarmos contra Deus, porque é isso, não é? As pessoas não se querem submeter a Deus, não aceitam a autoridade de coisa nenhuma, acham que são os maiores e que não precisam de ajuda, muito menos submeter aos maridos, meu Deus, que horror, coisa pavorosa. Então, esta doutrina do New Age é o contrafeito. E existe precisamente algo que falam, não é? Que é a nova era dourada, ou de ouro, whatever. Que é este caminhar para um momento de grande paz e de sabedoria, conhecimento, que nós estamos a ir e que estamos a sair da era ou já saímos da era, como é que era, que eu já nem me lembro bem, era de ferro, já não sei onde é que nós estávamos e estamos agora num momento ascendente, portanto eu falava dessas coisas todas. Neste momento eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nada disso. Existe uma parte até científica do percurso do Sol e tudo isso, obviamente, terá o seu lugar. Mas o que eu acredito é o que está aqui no livro e está em Apocalipse. Está aqui escrito em Apocalipse o que é que vai acontecer. E é tão curioso porque isto liga com a doutrina contrafeita do New Age. Muitas coisas são iguais, ditas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Só que o real está aqui. O resto é contrafeito. Então, aquilo que eu acredito é que vão haver momentos cada vez mais complicados, em que as pessoas vão ser postas à prova, em que vão haver momentos de muita crise, em que nós pensamos que o mundo vai acabar, mas é só uma forma para
Deus e Jesus se revelar na sua plenitude. E eu acredito, há muitas pessoas que acham que o Apocalipse fala da vinda, não é? Da segunda vinda de Jesus, e que acham que é metafórico. Eu não tenho assim tanta certeza se será metafórico. Vamos aguardar para ver. Mas algo grandioso vai acontecer, que é o que diz aqui. E isso, para mim, é aquilo que falam do equivalente à nova era de ouro, não é? É o novo mundo que vai ser construído pela segunda vinda de Jesus e que vai reestruturar toda a humanidade, como já foi reestruturado outras vezes, porque nós estamos num momento de decadência total e vai piorar, e já houveram outros momentos de decadência total e Deus interveio, então é esse momento que nós estamos a viver, não é? Aquilo que falam do fim dos tempos, mas é o fim de uma era, é o fim de uma forma de estar, não é? Agora, as pessoas que ficarem depois desse evento vão ser pessoas que estão alinhadas com os valores de Deus, não é? A corrupção não vai ser mais aceita. É isso que eu acredito, ok? Passando para a próxima questão. Podes explicar como na prática recebeste a visita de Deus? Eram pensamentos, o que é que era? Ok, eu já falei da minha visita de Deus em 2 vídeos, na conversão, no meu vídeo primeiro da conversão e neste último segundo em que eu também falei do Evangelho de Maria Madalena. Isto foi uma experiência puramente espiritual, em que no momento eu não sabia o que é que me estava a acontecer, eu só ganhei, é como se eu estivesse a receber a sentença do Espírito Santo, em que ele me estava a mostrar. Eu fui levada numa viagem, eu lembro-me perfeitamente de estar a dobrar as meias do meu marido e de estar a chorar de todos os momentos em que eu tinha sido egoísta. Ou seja, o Espírito Santo levou-me numa viagem através da minha vida em que eu fui relembrando, eu fui tendo memórias e ele dava-me a sentença daquilo que eu tinha sido. De uma forma amorosa, porque não houve um único momento em que o amor não fosse... Era um amor que transbordava, é uma coisa que não dá humanamente para sequer utilizar palavras e tentar descrever. Era um amor que preenchia de uma forma que não havia... O amor era tão grande e por isso tu não conseguias fugir mais de quem tu eras. E através desse não conseguir fugir, eu ia sendo levada numa viagem, não é, de memórias, em que o Espírito Santo me mostrava, olha aqui, foste egoísta. Olha o teu narcisismo aqui. Isto foi quem tu foste, isto não é certo. E depois, quando eu me arrependia, porque isso era para me levar ao arrependimento, e eu transbordava, não é, lágrimas de arrependimento profundo, e depois ele levava-me, ok, dava-me outra memória, e eu recordava aquilo que eu tinha sido, e ele dizia-me, isto foi quem tu foste, e isto não é certo. E foi isto tudo um dia inteiro, de quem eu tinha sido. Portanto, foi uma viagem à minha vida, uma revisitação, se é que esta palavra existe, da minha vida e de me mostrar a verdade daquele momento. Não aquilo que eu pensava que era, não aquilo que o meu ego me dizia que eu era, mas aquilo que eu tinha sido de facto. Porque existe sempre uma verdade. Nós podemos ter perspectivas diferentes, mas a verdade é só uma. E é de Deus. Então, com esse processo de arrependimento e de viagem ao longo das minhas memórias e de ao mesmo tempo estar sempre a receber um colo imenso, porque era, olha, isto foi quem tu foste, isto não é bonito, isto é narcisista, isto é egoísta, isto é inveja, isto é cobiça, isto é aquilo, mas simultaneamente isto era-me dado e era-me apresentado com um tamanho amor que não dava para enganar. Eu senti-me amparada em todo o processo. Eu senti como se eu tivesse de facto um pai ali que me tivesse a dar na cabeça, mas ao mesmo tempo a curar e a dar colinho ao mesmo tempo. Não há explicação possível. E era uma energia que preenchia a casa toda. Era monumental, era uma coisa que transbordava de tal maneira. Não dá para explicar. Isto é o melhor que eu consigo explicar neste momento. Talvez daqui a um mês eu consiga explicar melhor. Mas eu não me apercebi logo daquilo que estava a acontecer. Eu percebi que eu tinha vivido um arrependimento, eu percebi que Deus me tinha visitado, eu não sabia que era o Espírito Santo, eu não sabia que Deus tinha 3 faces, eu não sabia nada disso, eu só sabia que de facto tinha sido Deus e que Jesus era real.
e que a Bíblia era verdadeira. Isso foi aquilo com que a visita me deixou. E que eu não podia mais continuar a ser quem eu tinha sido e que a partir daquele momento eu obedecer a Deus. Não importa se eu gostasse daquilo que eu recebia de mensagem ou se eu não gostasse. Então, lentamente, eu não fui procurar nada na altura, eu só sei que eu tinha que começar a ler a Bíblia. Eu não tinha Bíblia nenhuma, eu estava na China, não existe liberdade religiosa na China, foram-me oferecidas 2 Bíblias, que é um autêntico milagre, não é? Eu nunca fui à procura de uma Bíblia física, porque simplesmente eu achava que nem era possível aqui. E, no entanto, 2 Bíblias, enquanto eu estou aqui, foram-me oferecidas. Por isso, Deus providencia sempre aos seus filhos. É só nós confiarmos. Ele sabe aquilo que o nosso coração precisa. Mas eu comecei logo a ler. Eu descarreguei o livro da Bíblia e comecei a ler e a estudar. E no momento, logo, eu não sabia o que é que me estava a acontecer. Eu nem sequer conseguia utilizar palavras para expressar que aquilo que eu tinha vivido era o batismo do Espírito Santo. Eu não percebia o que era o New Age. Eu só sabia que eu tinha cada vez menos vontade de dar aulas. Tanto que eu deixei de fazer aulas. E quem me acompanhou desde aí sabe que eu deixei de fazer aulas. Eu não tinha vontade de falar das mesmas coisas. Foi muito difícil terminar a escola Mistério, que eu tinha ainda na altura até ao final do ano. Foi muito difícil para mim, porque eu sabia que estava num processo de mudança. E eu tentei ajustar o conteúdo àquilo que eu estava a viver. Mas ninguém consegue prever estas coisas, obviamente. E eu fui passando por este processo de me vestir de uma forma mais simples, não com tantas bugigangas, tantas joias, tantas porcarias. Eu deixei de usar anéis, ou no máximo usava um. Nada contra, mas foi o meu processo. E, muito importante, todas as coisas que me lembravam o New Age, eu comecei a ganhar repúdio. E eu não fui ver nada sobre isso. Foi um processo mesmo de experiência, foi mesmo de ser totalmente guiada pelo Espírito. E eu olhava para os meus anéis de serpentes e eu... era como se aquilo me trouxesse uma energia negativa, de alguma forma. E houve um momento em que eu peguei naquilo tudo e o joguei fora. E só depois disso tudo é que Deus me disse, ok, vai perceber com conhecimento aquilo que se está a passar. Então eu fui pesquisar e fui estudar e foi-me sendo revelado tudo aquilo que eu tinha vivido. E eu fui ganhando compreensão daquilo que eu estava a viver. E chegou um momento em que Deus me disse, ok, chegou o momento. Tudo aquilo que tu falavas, New Age, Kundalini, Tantra, Yoga, energias, chakras, isso tem que acabar. E tens que limpar as tuas redes sociais. E foi o que eu fiz. E as pessoas não gostaram. Muitas pessoas se rebelaram e revoltaram como se eu fosse culpada, não é? Como se eu estivesse enganado. Quem me enganou foi o inimigo. Não fui eu que enganei as pessoas, foi o inimigo, não é? E que usa cada um de nós para fazer crescer a sua influência. Porque se nós estivermos entretidos ali nas terapias, nós não fazemos mal a ninguém ou fazemos um mal menor, mas nós continuamos afastados de Deus. Porque se nós estamos nas terapias e naquele ramo do New Age, nós não estamos a viver em Deus, nós não estamos a aceitar Deus, porque Deus só há um. E a sua palavra está aqui. Então, houve esse momento em que as pessoas se rebelaram, que se revoltaram, embora tenha tido, a maior parte das pessoas obviamente apoiou-me e deu-me força. E depois, a partir daí, a próxima fase foi eu começar a falar de coisas desconfortáveis que Deus me coloca no coração para falar. E desde esse momento eu já pus cerca de 100 de pessoas, pelo menos 100 de pessoas, começou a ler a Bíblia e está a aproximar-se de Deus. E várias dezenas de pessoas transformaram as suas vidas. Então, o que é que interessa que alguns me julguem e projetem em mim as suas inadequações? O que é que isso interessa? O que é que isso interessa de ter perdido milhares e milhares de seguidores, não é? Que eram seguidores vazios, que não estavam também ali a fazer nada. O que é que importa? O que importa são aqueles que eu posso tocar, nem que seja 1, 2, 3, 2, 3 pessoas. O que importa é um impacto real, de uma mensagem verdadeira, para quem esteja disponível para receber. O que é que interessa ter 50, 100 mil seguidores quando eu falaria de New Age? E de coisas que só levam as pessoas no caminho errado.
Não interessa. Interessa muito mais ter uma dezena de seguidores, mas que esses estejam dispostos a receber a palavra e a verdade dessa palavra. Última questão, não pensava que fosse demorar tanto a responder estas questões. Está aqui uma menina, Tânia, a perguntar: podes partilhar como foi o teu processo durante os ataques espirituais? Eu também creio que já mencionei estas questões em alguns dos outros vídeos, sobretudo nos vídeos de conversão. Mas quando nós estamos no New Age, nós estamos a fazer um pacto com a escuridão, com o mal, mesmo não nos apercebendo. E esse mal não se vai rebelar contra nós enquanto nós lá nos mantivermos. Pelo contrário, ele vai nos ajudar a crescer. Por isso que há muitas pessoas que não entendem. Mas se esta pessoa... imaginem, continuemos no New Age. Ela fala de terapias, fala de magnetismo, fala de empoderamento feminino, fala disto, fala daquilo. Se isto assim é tão mau, porquê é que ela tem um crescimento tão grande? Porquê é que ela tem tanto impacto, não é? E a verdade é que o inimigo ajuda essas pessoas a crescer. E quanto mais essas pessoas se tornam um exemplo daquilo que nós não devemos seguir, que é antibíblico, que é anticristão, não é? Mais essas pessoas crescem, porque o outro lado ajuda. Ou seja, na Bíblia, Satanás oferece toda a terra a Jesus desde que ele se ajoelhasse perante ele, ou seja, se ele considerasse Satanás como o seu senhor e o servisse. Portanto, ele daria-lhe tudo, daria-lhe o mundo inteiro. Ou seja, ele dá coisas às pessoas que de facto fazem pactos com o outro lado. E eu acredito que é muito por isso que essas pessoas que crescem tanto, mesmo a nível mundial, as grandes celebridades e que fazem aqueles rituais satânicos em palco e coisas assim mesmo macabras. A um nível mais pequenino, o New Age é a mesma coisa, não é? E é por isso que essas pessoas têm impacto. Não têm impacto do bem, têm impacto do mal, a pensar que é o bem, porque isso também é aquilo que ele faz, não é? Lucifer mascara-se de um anjo de luz e ele faz-nos acreditar que o mal é bem, é o bem, não é? E o bem é o mal. Por isso é que as pessoas se rebelaram contra a Bíblia, pensando que a Bíblia é má, mas aquilo que verdadeiramente é má é a doutrina que elas seguem. Então, quanto mais nós estamos fixados com o outro lado e fazemos muitos rituais de magia ou seja, quanto mais a nossa alma já se comprometeu com o outro lado, mais fortes são os ataques espirituais. No meu caso, eu não considero que os meus ataques espirituais tenham sido nada de especial, embora tenha tido, porque, vejam, eu fazia Kundalini, ok? Eu dava aulas de Kundalini, mas eu não servia a Kundalini. E eu não servia os senhores da Kundalini. Eu sempre senti um distanciamento muito grande entre aquilo que eu falava e aquilo que eram os meus valores. Ou seja, ok, eu falo de Kundalini, falo de energia, mas eu não me vendo a isto. A minha vida não ronda em torno disto, não é? Eu vivo uma vida para além disto. Eu não me curvo perante estes ensinamentos. Ou seja, eu nunca me curvei. E isso foi aquilo que manteve a minha alma intacta. Porque eu não me curvei. Apesar de eu fazer, eu não me curvava. Eu não via tudo aquilo que eram as práticas ou as doutrinas por trás das práticas como o meu Senhor. Como a minha água para beber. A minha água para beber sempre foi outra. Ok? Então, era muito mais numa perspectiva de empresarial do que de outra coisa qualquer. Isso foi o que me salvou, não é? E ter sempre o exemplo do meu marido, que foi de facto sempre uma forma de Deus me puxar para o lado do bem, de me plantando as sementes. Portanto, eu nunca me curvei. Logo, os meus ataques espirituais não foram nada por aí além, mas existiram. E foram meses de várias noites sem dormir, muitas noites com pesadelos, eu simplesmente não conseguia dormir. E todos os dias o meu marido me perguntava: dormiste bem? Conseguiste dormir esta noite? Eu, não. Foram meses assim. Foram também meses de eu começar a reestruturar o meu conteúdo e ver muito julgamento, muitos obstáculos, numa fase em que eu ainda era difícil para mim aguentar com o julgamento todo, não é? Isto é uma carapaça, é uma pele que uma pessoa constrói, nós não nascemos com ela. E todas as pessoas que eu já vi que falam de coisas altamente polémicas, mas altamente necessárias também, e que são pessoas altamente inspiradoras, todas elas retratam a mesma coisa, não é? Isto não é uma coisa que, esta imparcialidade àquilo que as pessoas dizem sobre nós, não é uma coisa com que nós nascemos, nós desenvolvemos essa pele, essa carapaça, por assim dizer. Mas não uma carapaça insensível, uma carapaça de perceber, ok, esta pessoa, ela não percebe o que é o amor de Deus.
eu vou ter compaixão por ela. E isto é o melhor que ela consegue, porque ela não teve a experiência do amor ainda. Então é muito nesse sentido da compaixão, lá está, a compaixão de Jesus. E é um processo que leva o seu tempo a lá chegar. Portanto, eu tive muito desse julgamento, auto-julgamento, pessoas lá está, eu tinha toda uma comunidade no New Age, nas terapias, no universo, nessas coisas todas aéreas, e que começaram a ver, mas que é isto? Esta gaja agora lembrou-se de converter, que raio é que ela está a fazer, e que se rebelaram, como se eu os tivesse traído de alguma forma. Então foi difícil nesse sentido, tive muitos obstáculos a nível do negócio, coisas que não andavam para a frente, coisas que não correram bem. Sempre obstáculos, trabalhar com pessoas e as coisas não correrem bem. O que é que eu tive mais? Muito cansaço também não dormia, muito cansaço, mas sobretudo foram estas questões dos pesadelos, das insónias e muitos obstáculos e eu começar a duvidar muito de mim. Não é? Porque eu estava no início de construir a minha identidade em Cristo, de saber redescobrir quem eu era e as pessoas estarem constantemente a martelar-me, foi difícil. Okay? Mas eu nunca perdi a fé. E eu sabia que quanto mais me atacavam, mais eu estudava a Bíblia. E isso intensificou a minha fé. E agora, recentemente, tive esta questão de ridicularizarem a mim e ao Filipe, não é? Na rádio, acho que aquilo também é um podcast, inclusive nós vamos fazer um vídeo sobre isso, em que foi muito bom porque eu pude perceber que essas coisas já não me afetam, que a minha identidade já está tão forte em Cristo que eu já me dissociei da minha imagem e daquilo que dizem sobre mim, porque isto não é sobre mim, isto é sobre passar a verdade, e a verdade lá de cima, não é? Eu sou só simplesmente um mensageiro, nada mais, e que eu possa ter sabedoria e que Deus me possa dar sabedoria para eu passar a mensagem dele, porque a mensagem dele não é minha, e é dissociar-me do processo e ter compaixão com as pessoas que simplesmente não conseguem entender ainda, porque primeiro não tiveram uma visita do Espírito Santo e não têm uma relação de amor e intimidade com Deus. Então, vamos ficar por aqui. Haviam outras questões que eu tinha para responder, mas não quero que os vídeos também fiquem muito longos e muito maçadores para vocês. Eu poderei fazer outro vídeo, noutro momento, a falar de outras questões que vocês também me colocaram, inclusive sobre a homossexualidade, que é uma questão interessante, mas eu vou deixar para outro vídeo. Até lá, fiquem bem. Olhem, partilhem este vídeo, enviem aos amigos, sigam nas redes sociais, subscrevam aqui ao canal, que aqui nós vamos sempre aprofundando mais os temas. E sempre que precisarem, enviem uma mensagem no Instagram, que eu estou disponível para falar com vocês. Até à próxima.